Ah, quem fala 5 fala 6. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. The Spy Ship, o navio espião, foi a 189ª tira dominical do Espírito que Anda. Com roteiro de Tony DePaul e arte de Jeff Weigel, foi publicada entre novembro de 2019 e julho de 2020. Para recomendar a leitura dessa história, eu vou listar 5 motivos, mais um, para que você leia O Navio Espião. O primeiro motivo para você ler essa história é a arte incrível do Jeff Weigel. Desde que assumiu as tiras dominicais do Espírito que Anda, Jeff Weigel tem desenvolvido um trabalho excelente com o personagem. E nessa história especificamente, a gente vê todo o talento dele como artista. Porque é uma história que se passa no mar, né? Boa parte dela se passa no mar. Então você tem muitos navios com muitos detalhes, muitos navios históricos, muitas personagens reais. Então ali você tem todo um trabalho importante da arte para contar essa história. Além dessa configuração dos personagens, ainda tem os quadros que ele faz, né? As imagens que ele cria, unindo às vezes passado e presente. Então, como se já não bastasse um roteiro maravilhoso, um roteiro realmente muito interessante, você tem aí essa arte incrível do Jeff Weigel, que acaba sendo um plus, né? Um bônus dentro dessa história. Então vale muito a pena ler O Navio Espião para conferir a arte incrível do Jeff Weigel. Até quando eu entrevistei o Jeff Weigel, ele admitiu que ele ainda estava nesse momento, né, se familiarizando com os personagens. Então a gente até nota uma certa diferença no traço de Diana, de Heloise. Mas mesmo com essas diferenças, a gente percebe como ele está se assenhoreando do personagem. E é, assim, realmente maravilhoso o que ele faz. Outro elemento muito legal nessa história é que ele trabalha com a questão da dinastia do fantasma. Nessa história, só para situar, né, a Heloise foi junto com Cádia, a sua amiga, que é a filha do Nômade, que elas estão morando juntas enquanto estudam em Mauitã. Elas foram visitar a Floresta Negra. Heloise dá um jeito para que Cádia não veja a Caverna da Caveira, diz lá, conta uma história de cobertura, dizendo que passou ali uma temporada quando era criança, aquela coisa toda, e deixa Cádia conversando com a mãe e com o Guran e vai até a Caverna da Caveira ter com seu pai. E ali nós temos assim um momento maravilhoso, que é quando o 21º fantasma reconhece em Heloise a herdeira da dinastia do fantasma. É muito bacana porque é um momento em que ele diz: cada fantasma guardou os segredos da nossa família. Esses segredos pertencem a você tanto quanto a mim. Então ele está reconhecendo Heloise no papel de herança, né, de herdeira dessa dinastia. E isso é interessante porque começa a abrir um leque de opções e quem sabe no futuro a gente não vai ver nas tiras Heloise assumindo também o manto do fantasma. E lembrando que na aventura O Acerto de Contas com o Nômade, quando ela estava lutando contra o terrorista, a gente viu os outros fantasmas ao seu redor. Ela sentiu que estava lutando junto com 20 gerações de fantasmas anteriores. E ela até fala nessa história, né, que quando ela viu o Nômade, ela teve uma sensação parecida com a do 13º fantasma. Essa história é contada sobre o 13º fantasma. Ela teve uma sensação parecida, né? A questão do instinto de que estava diante de um homem mau. Então a gente vê muito bacana aí Heloise sendo inserida nesse contexto, um sinal dos tempos novos também nas aventuras do fantasma. Essa história também vai nos apresentar em maiores detalhes um elemento muito bacana das histórias do fantasma, que é o túmulo dos desaparecidos.
É uma parte da Caverna da Caveira onde há vários túmulos, né, várias criptas. É interessante porque é parecida com a cripta onde ficam sepultados os fantasmas anteriores, mas ali estão enterrados os restos mortais de grandes figuras da história que desapareceram. Aliás, essa história O Navio Espião é aquela que fala o maior número de personagens que estão sepultados ali. A gente já sabia por histórias anteriores que ali estava sepultado o pirata Jean Lafitte, que era cunhado de um fantasma anterior, né? E que é interessante porque ele foi meio que um favor de família ali, aquela coisa. Mas nessa história a gente fica sabendo de algumas figuras que estão ali sepultadas, como Ambrose Bierce, Thomas Paine, Sarah Elizabeth Briggs, figuras assim realmente interessantes. Eu gosto muito quando eles falam, né, da cripta dos desaparecidos ou o túmulo dos desaparecidos, porque a gente começa a pensar em figuras que podem estar sepultadas ali. Eu particularmente acho que em algum momento vão mostrar que Amelia Earhart está enterrada também no túmulo dos desaparecidos. Então é uma visão muito bacana que a gente tem ali do túmulo dos desaparecidos. Para quem curte história, essa aventura é um prato cheio. É muito interessante que, como a dinastia do fantasma, né, vem se sucedendo ao longo do tempo, de vez em quando a gente tem aventuras onde o fantasma se envolve com figuras históricas ou com acontecimentos históricos. E essa história, O Navio Espião, é uma dessas, porque nós temos ali figuras como o Almirante Nelson, né, um grande herói do passado da Inglaterra. Nós temos o George Bass, que é o personagem foco dessa aventura. Só para ter uma ideia, nessa história nós temos o 13º fantasma a bordo do Venus, um navio que foi capitaneado por George Bass durante a guerra, aquele período em que a Inglaterra estava em guerra contra a França, a expansão de Napoleão, que também aparece na história. E George Bass, ele transforma o navio dele num navio espião. Ele age como um espião para poder descobrir os planos de batalha dos ingleses e os seus aliados espanhóis. E, gente, é uma história muito legal onde você vai ter essa figura histórica. A culminância da história é a Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval importantíssima, que foi aquela que, de uma certa forma, solidificou o poderio naval da Inglaterra, que permaneceu sendo a senhora dos mares durante mais de um século. Para se ter uma ideia, até a Segunda Guerra Mundial ainda era a Inglaterra que mandava e desmandava nos oceanos. Então é realmente uma história muito interessante. E o George Bass, ele foi dado como perdido nessa batalha. A história conta isso. E aí você tem aqui a história que só os leitores do Fantasma conhecem. E com esse viés histórico, mais uma vez a gente bate palmas para a arte do Jeff Weigel, que, cara, ele, além de conseguir representar, né, os navios de uma maneira muito perfeita, as figuras históricas que aparecem em O Navio Espião são praticamente um retrato dos originais. Foi um trabalho de pesquisa muito bacana. A gente vê o George Bass está idêntico, os outros que estão lá sepultados no túmulo dos desaparecidos também, um trabalho maravilhoso. E aí é bacana porque o Fantasma sempre teve, né, esse aspecto histórico. Eu aprendi muita coisa sobre história começando com as aventuras do Fantasma. Então é um motivo legal demais para você ler essa história. Um outro motivo para ler essa história é que você tem um fã do Fantasma como personagem da história. Isso porque o Jeff Weigel utilizou o rosto de Jaime Dias para criar o personagem Carter. Jaime Dias é um grande fã do Fantasma, que já fez uns trabalhos muito interessantes, e é muito legal ver como o Jeff Weigel usou o rosto do Jaime para colocá-lo nessa história. E não é um cameo só não. O personagem Carter, inspirado no rosto do Jaime Dias, é fundamental
para o desenvolvimento da trama. É fundamental. Quando vocês forem ler, vocês vão perceber como esse personagem se torna importante. E cara, deve ser muito legal para um fã de um personagem ter lá o seu rosto colocado dentro das aventuras dele, né? Pô, eu não consigo nem imaginar como é que deve ter sido pro Jaime ter essa homenagem. Muito legal. Parabéns, Jaime, parabéns, Jeff, porque é um trabalho muito da hora. Como um bônus, o sexto motivo para você ler essa história é que ela está gratuita no blog Fantasma Brasil, traduzido por nossa equipe e disponibilizado lá de graça para você, leitor e fã do Espírito que Anda, curtir essa aventura. É interessante que o Navio Espião até agora foi poucas vezes publicado fora dos jornais, né? Mas é uma história realmente muito interessante. Esse foi um review diferente, né? Ao invés de simplesmente contar a história, a gente pontuou aqui motivos para que você leia a aventura O Navio Espião. Eu até quero saber de vocês gostaram desse formato de review, listando motivos para a leitura de uma determinada aventura? Acham que eu devo voltar a fazer reviews dessa maneira? Bota aí nos comentários para a gente saber, para a gente poder fazer essa interação e construir o nosso canalzinho juntos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece não. Quando você fizer suas compras na Amazon, faz pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir no Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do Espírito que Anda. Ok? Vejo você por aí, hein?